Olá, amantes do Comex, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Fábio Belal, do canal Comex Expert, apaixonado por comércio exterior como você. Hoje o objetivo do meu vídeo é dar continuidade ao tema que comentei no meu último vídeo sobre Incoterms. Então, como prometido, hoje vou tratar do Incoterm Ex-Works. O que é esse termo e quais são as responsabilidades do exportador e do importador quando se utiliza esse termo de negociação. Então vamos lá. O ex-works ou ex-fábrica, fazendo uma tradução bem, bem bruta do termo, significa que o exportador está vendendo a mercadoria, colocando-a na expedição de sua empresa, tá? Seja indústria ou comércio ou no armazém que ele está determinando. Então, o que que significa isso? Significa que o importador vai ser o responsável por todos os custos, desde a coleta da mercadoria no endereço designado pelo exportador, geralmente a porta da fábrica ou o armazém do revendedor, até o seu local no destino, né? O seu local de compra. Então, e o que que engloba isso? Isso engloba desde o transporte interno para fazer a coleta da carga, o despacho aduaneiro. Peraí, já vou falar sobre isso, já vou comentar, já vou voltar nesse tema que é um pouquinho polêmico com relação a esse Incoterm. O seguro, os custos do frete internacional, as taxas portuárias de embarque, as taxas de destino, ou seja, tudo que envolve os custos de origem a partir da fábrica do exportador. Tá? Isso também vale, logicamente, para importação, né? Falando aqui de um importador brasileiro que está comprando um produto em que o fornecedor determinou o termo ex-works, significa que o importador aqui do Brasil vai ter que coletar a carga lá no endereço do fornecedor, do exportador, e ter todos os custos da logística internacional até o Brasil, até o endereço dele aqui no Brasil. Tá? Qual é que é? São duas coisas que eu acho que é importante comentar a respeito desse Incoterm. A primeira é que alguém pode questionar, mas Fábio, como é que eu vou solicitar a coleta de uma carga lá no outro país? Né? Como é que funciona isso? Bom, é relativamente simples. O importador, se ele aceitou os termos, o termo ex-works, ele simplesmente vai solicitar ao agente de carga internacional dele, o operador logístico dele, na origem, para que faça a cotação. A princípio é assim que funciona, faça uma cotação e providencie todo o serviço logístico, desde a coleta no país que ele está determinando, né, do seu fornecedor até o endereço dele no destino. Tá? Então, geralmente, empresas, eu tenho uma empresa de logística internacional, então nós somos diariamente demandados por operações desse jeito, tanto de importação quanto de exportação. Então, eu sou, por exemplo, contratado por meus agentes lá de todo o mundo, quando eles têm um cliente que comprou alguma carga de algum exportador brasileiro ex-works, daí eles me contatam, eu coto, para mim coletar a carga no exportador tal, no Brasil, no endereço tal, o frete internacional, todas as despesas que envolve, etc, etc, até o porto de destino, ou seja, lá o que ele vai me contar no destino, custa tantos dólares. Mas ele aprova, ele aprovando, ele vai me nominar aqui para o exportador brasileiro. Eu farei a coleta da mercadoria, farei o transporte internacional, contratarei o seguro, o importador contrata o seguro, aí é uma questão de acerto. Vou ser responsável por pagar todas as taxas logísticas e até fazer o despacho aduaneiro. Essa é uma outra observação com relação ao despacho aduaneiro. O Brasil tem uma peculiaridade que para se fazer o despacho aduaneiro, os exportadores ou importadores têm que nominar, habilitar um despachante perante ao Siscomex, né? Perante ao radar no Portal Único de Comércio Exterior.
Então, algumas empresas não gostam de nominar, às vezes, um despachante que não seja de sua confiança, ou que seja, às vezes é um despachante, às vezes um importador lá para comprar uma carga Ex-Works aqui no Brasil, para embarcar uma carga Ex-Works aqui no Brasil, ele determina lá o agente dele que tem um representante em São Paulo, que daí de repente vai transportar ou coordenar uma carga que está em Santa Catarina, por exemplo. Então ele vai ser um desconhecido para o exportador. Então muitas vezes o exportador às vezes opta, eu estou fazendo Ex-Works, mas o despacho é por minha conta, né? O exportador já está se responsabilizando pelo custo do despacho, aí não é necessário cobrir esse custo ou cotar esse custo e é feito pelo despachante dele, apesar de ser legal também cobrar o serviço do despacho pelo representante do importador. Tá? Parece um pouco confuso, mas na prática é bastante simples e é muito usual. Tá? O Incoterms Ex-Works, eu acho interessante fazer uma outra observação. Muitas vezes servem, olha, todos os tipos de empresas utilizam esse Incoterm, desde pequenas até grandes, tá? Mas pequenas empresas, ou, empresas do Simples, ou empresas que recém estão entrando, por exemplo, na exportação, às vezes preferem esse Incoterm porque é mais fácil de compor os custos de sua exportação. Por quê? Porque geralmente o exportador e o pequeno, ele sabe, esse produto aqui me custa R$ 10, né? E para não precisar calcular custos até o porto, por de repente não saber qual é o volume que vai ser vendido, ou custo até o aeroporto, mais o despacho, mais taxas, e também às vezes por não saber qual é que é o modal que vai ser utilizado, se é aéreo, se marítimo, ele prefere fazer Ex-Works, que é mais fácil precificar, ele pega o produto dele, vê se tem algum incentivo, algum desconto de imposto ou não, dependendo do enquadramento fiscal dele aqui no Brasil, divide pela taxa do dólar que ele acha razoável para correr menos riscos e ele oferta o valor do produto dele com o termo Ex-Works. Então, muitas vezes é mais simples e com menos riscos em termos de custos para quem não tem experiência de precificar os seus produtos para vender para fora, ou seja, para exportar, tá? Lembrando que sempre o termo de venda, como eu comentei no vídeo anterior, deve ser informado e determinado ou no contrato ou na fatura pro forma ou em ambos, né? Então, assim, está fazendo uma oferta para se tu estás exportando e estás fazendo uma oferta para um importador de produto X com valor Y, então vai lá, colocar os dados da fatura pro forma, quem é o comprador, qual é o produto, qual é a forma de pagamento, qual é o valor, então, e na totalização do valor, por via de regra, se coloca valor total em dólar ou euro ou outra moeda que esteja negociando, Ex-Works, né? Tantos $1.000 ou tantos dólares, tá? Então assim já está claríssimo para quem está comprando de que o importador com esse termo ele é responsável por todos os custos na porta, desde a porta do vendedor, né? Ou do exportador. Beleza? Eu acho que é isso aí. Tentei explicar o melhor possível. Perdão. E o próximo Incoterm que eu vou tratar, na verdade são dois num só, é o FOB, Free On Board, e o FCA, Free Carrier. Vou detalhar como funciona cada um deles e também um pouquinho da ligação que o FCA tem com esse Ex-Works que eu estou falando hoje, que foi uma atualização que teve em 2020, que também serve, às vezes, para melhorar ou deixar mais claro o Incoterm Ex-Works. Tá bom? Valeu, gente. Muito obrigado por assistir mais esse vídeo. Por favor, para quem assistiu até aqui, se puder se inscrever e deixar o seu joinha, agradeço bastante. Quero ver esse canal crescendo e conseguir dar sequência em mais informações e conteúdos de comércio exterior
para todo mundo. Muito obrigado e até o próximo. Valeu!